CoachCast no ar, mais um episódio que estamos aqui apoiados pela Camisaria Fascínio, que há 35 anos está nos vestindo. Ó. Eu, inclusive, estou com a minha camisa da Camisaria Fascínios aqui. E para você aí que quer uma camisa igual a essa, entra lá no site camisariafascínios.com.br, entra com o código CoachCast e você vai ter 15% de desconto. Já deixo um abraço aqui para o Carlos Monteiro, para o Jurandir Monteiro, né, que são os nossos parceiros nessa jornada aqui do CoachCast. E o nosso convidado de hoje, Tiziano Paludo, também vai receber a camisa dele daqui a pouco, deve chegar em breve aí. E eu super agradeço a tua gentileza de vir aqui no CoachCast, Tiziano. Quem é Tiziano Paludo? Muito bem, obrigado então pelo convite, Sérgio, é um prazer estar contigo aqui. Pois então, eu acho que a gente está sempre em processo, né? Então, acho que não é quem está agora. Boa, gostei. Mas, na verdade, quando me perguntam um pouco isso, né, de o que eu faço e quem eu sou, eu acho que o mercado às vezes não está preparado para a pessoa que faz um monte de coisas diferentes, porque fica aquela máxima de que quem faz um pouquinho de tudo não faz nada de nada, né? Muito bom. E, claro, não me comparando à genialidade dele, né? Mas eu, pesquisando durante meus processos aí acadêmicos e tudo, eu descobri um termo que eu acho bem bacana, chamado polímata, e tem até um livro com esse nome, que é como era classificado o Leonardo da Vinci. Então, o Leonardo da Vinci, eu estudei ele para minha tese de doutorado. Ele tinha essa aptidão, esse desejo, esse amor por estudar diversas áreas, né? Então, por exemplo, ele queria desenhar um cavalo, eu estudava anatomia para poder ver como é que desenhava melhor. Ele foi químico, botânico, músico e tal. E isso, com a Revolução Industrial, que as pessoas foram começando a ser colocadas em caixinhas, né? A gente tem essa herança até hoje. Então, essa super especialização, às vezes, ela parece ser uma coisa muito boa, mas, por um lado, ela pode ser um pouco engessada também. Então, para dar essa introdução, né, na verdade, a minha história com comunicação e tudo vai começar lá no início dos anos 90, né, final dos 80, início dos 90, que eu era um adolescente, tinha uma banda de heavy metal chamada Titã, e naquela época era uma época que a gente está falando que não tinha nada do que existe parecido hoje, né, as informações elas eram muito precárias para chegar para a gente, ainda mais eu que moro em Porto Alegre, as coisas demoravam para chegar até aqui, então a gente trabalhava de uma maneira bastante empírica, assim. E nessa época da banda eu comecei a me interessar pela parte da produção, tanto da parte da produção musical, como da parte do marketing, embora eu não tivesse a menor ideia do que era branding, marketing e tal, mas eu comecei empiricamente, então, a fazer coisas bacanas que foram rendendo para a banda, né? Tem uma história que eu conto em cursos que eu dou às vezes que a gente estava vivendo nessa época o grande momento da MTV no Brasil, e eu consegui fazer com que o DJ Gastão Moreira, que acho que é conhecido de uma porção de pessoas aí, falasse da minha banda no programa dele, que era o Fúria Metal, que era uma banda que não tinha disco gravado, não tinha gravadora, não tinha clipe, né? E eu consegui, né, chegar nele a partir de um approach que eu fiz, me identificando como um produtor, empresário de Porto Alegre e tal, consegui o telefone lá da MTV, consegui conversar com ele e consegui colocar essa divulgação no ar. E as pessoas ficavam muito surpresas, né, muito curiosas, meu Deus, mas como é que conseguiu colocar uma banda, né, desse jeito, assim, numa emissora tão grande? Então, acho que ali começa a nascer o meu prazer, assim, o meu interesse pela parte do branding e do marketing. Depois disso, eu acabei fazendo 3 anos de engenharia eletrônica, porque eu queria fazer música, mas aí eu acabei rodando na música, porque na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde tinha o curso de música, tinha uma prova de aptidão, e era para violinista clássico, eu era um guitarrista de heavy metal, então eu não passei na prova. E como meu pai era engenheiro, eu disse, de repente eu vou construir amplificador, guitarra, pedal e tal, fui fazer engenharia eletrônica. Fiquei 3 anos, acredite, patinando na engenharia eletrônica, né, não gostando de quase nada, mas sem saber para onde ir. Até que uma amiga minha passou para o curso de Relações Públicas na FAMECOS, que é a Faculdade de Comunicação da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das mais conhecidas do Brasil, e me convidou para assistir uma aula. E a partir dali eu me apaixonei, consegui me transferir para publicidade,
e cursei publicidade. Então, dentro dessa trajetória da publicidade, eu trabalhei em agência pequena, fazendo tudo, né, desde o atendimento, cafezinho, até planejamento, criação e tudo mais. Eu sempre tive esse lado da criação muito forte para mim. Eu trabalhei em veículo também, trabalhei na Ipanema FM, que foi uma rádio muito conhecida no Brasil, né? Eu fiz um estágio de 6 meses lá, que aprendi muita coisa, né? É interessante a gente estar dentro do veículo do que estar dentro de uma agência, né? A gente tem visões diferentes. E quando eu estava me formando, o meu professor, que foi meu orientador, ele tinha uma empresa chamada Máquina Desenho de Imagem e Som, o nome dele é Ricardo Severo, ele inclusive está em São Paulo agora, né? Produz uma série de trilhas para teatro, bem renomadas, né? Bem reconhecidas. E ele tinha essa agência que era e não era uma agência, era uma agência que não fazia mídia, ela trabalhava como um birô de criação, e ela tinha outros sócios, tinha uma parte de arquitetura efêmera, voltada para eventos e acontecimentos, tinha uma parte de design gráfico e tinha a parte de publicidade e produção de áudio. E aí, a partir desse momento, eu fui fazer a minha monografia, que eu queria analisar o Kiss como mito e marca, né, que é uma das bandas que mais trabalha marketing do mundo, né, até hoje, uma das que mais vende merchandising até hoje e tal. E o show deles é sensacional, né? É um show, de fato. Eu fui a 4 shows, eu posso falar, então é realmente muito bom. E a partir dali eu fui trabalhar com o Ricardo Severo na máquina, e ali eu tive um salto de qualidade brutal. Eu sempre digo que eu cresci ali 10, 20 anos em 2 anos que eu fiquei lá. Então comecei a aprender muito a trabalhar com criação conceitual, que é uma coisa que eu uso até hoje, que é um grande calcanhar de Aquiles, né, de vários comunicadores que trabalham com publicidade. E depois eu acabei descobrindo também, nos últimos anos que eu lecionei na PUC, eu lecionei na PUC do Rio Grande do Sul, na FAMECOS, de 2007 até o ano passado, até 2023. E eu também lecionei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E eu descobri esse calcanhar de Aquiles dos arquitetos, que eles também tinham uma grande dificuldade de pensar a criação conceitual. Então, a partir daí, eu consegui desenvolver umas estratégias bem legais nas minhas aulas, né? Eu gravei uma série de aulas de pós-graduação do PUC Online, né, para vários tipos de segmentos. E então, a partir disso, quando eu saí da máquina em 99, eu montei a minha produtora, que chamava Ponto Wave, que eu tive uma ideia de fazer uma coisa moderna, que era o ponto WAV do Wave, do som do Windows, né, padrão de áudio, e as pessoas liam errado, era VAV, ponto VAV, né, mas enfim, coisas que eu quis fazer para ser diferente, assim. E aí eu comecei a trabalhar por conta própria, com produção de áudio para publicidade, para teatro, para dança, para cinema. E aí, dos anos 2000 até 2007, eu me dediquei muito nessa parte, né? Fui trabalhar depois com música eletrônica, aí ganhei uma série de prêmios sobre os meus trabalhos, ganhei prêmio de melhor trilha em gramado para o cinema, ganhei prêmio de melhor remixer do mundo em Londres pelo DMC Born to Dance, né? Enfim, ganhei uma série de prêmios pelos trabalhos que eu fui fazendo. E em 2007, então, eu fui convidado para dar aula na PUC. E aí, na PUC, quando eu entrei, eu tinha só a graduação. Depois eu fiz o mestrado e doutorado na PUC. O meu mestrado foi orientado pelo Carlos Gerbasi, que é um cineasta bastante conhecido no Brasil. Foi um mestrado que trabalhou com o que aconteceu com a música e a comunicação nos últimos 100 anos sob o ponto de vista do produtor musical, né, misturando um pouco dessa parte de comunicação e produção musical. E depois eu fiz o meu doutorado, que resultou no meu livro, que se chama Mitologia Musical, e eu analisei, então, eu criei essa ambiência que eu chamei de mitologia musical, que era para entender como é que os artistas musicais contemporâneos se configuravam, né, e como é que eles se mitificavam a partir de processos de comunicação. E aí, o meu objeto principal de estudo foi a Lady Gaga, que é o tema do livro e da tese, e eu trabalhei a Lady Gaga em paralelo com o Kiss e o David Bowie, então, para montar esse circuito todo aí. Que legal, então, hein? Bem interessante, assim. E depois, ainda quando eu estava na PUC, eu montei a minha empresa, que é a Criatice, que eu tenho com a minha esposa e sócia, Luciana Queiroga, e dentro dessa empresa a gente trabalha voltado para o segmento de branding, né, de branding, personal branding, trabalha com áudio publicitário, criação de logotipos sonoros, né, trilha composta,
e também eventos voltados para a área da veterinária por causa dela, né? Então a gente acabou de fazer agora o Recover Po, que é uma certificação internacional que a gente ministrou aqui em Porto Alegre. Na verdade, a gente não ministrou, a gente organizou, foi ministrada pelo professor médico veterinário José Herrera, e foi muito legal, porque a gente fez a segunda edição, e na primeira edição veio gente do Brasil todo para fazer aqui em Porto Alegre, a gente foi o pioneiro nessa certificação, que é bem importante. E aí depois, como eu estou sempre me reinventando, em final de 2023 eu saí da PUC e voltei para as artes, que é uma coisa que eu gostava muito, e agora eu estou cursando, então, o mestrado em artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Artes, e estou trabalhando justamente eu dei toda essa volta para mostrar quem é o Tiziano hoje, com a aplicação da criação conceitual na arte, que a gente chama de arte conceitual. Aí tem dobramentos como videoarte, arte sonora e outras manifestações parecidas. Então, acho que esse basicamente é o Tiziano em poucos minutos. Caraca, sensacional, não? Muito legal. E engraçado, né? Sair da engenharia para as artes, para descobrir a sua verdadeira vocação, né? Na verdade, a engenharia não foi tão estranho para mim, porque assim, eu fui um dos primeiros da minha turma de colégio a ter computador, né? Na época que a gente tinha, não é nada parecido com o que é hoje, né? Então eu aprendi na época programação Basic, né? E acho que essa ideia de aprender programação Basic depois ela facilita muito para a gente entender outras linguagens, né? Até então, para atender a lógica de programação, então hoje eu consigo abrir um código-fonte de um site e entender o que está acontecendo ali, né? Então isso mexe muito com a tua hierarquia mental também, da tua cabeça. Verdade. É verdade. E tem até as habilidades aí do presente, eu não vou nem dizer do futuro, né? Que o Fórum Econômico Mundial traz aquelas habilidades que a gente tem que ter, e uma delas é não saber programar, mas entender um pouco de computação. Eu acho que computação é bem amplo o repertório aí, né, do que você pode fazer, mas a música tem muito a ver com lógica, né? Também tem a ver com matemática, né? No caso, uma coisa que foi interessante foi que, né, eu estava lecionando na época da pandemia, todo mundo pego de surpresa, e a gente teve que se obrigar a aprender uma série de coisas, né? Então eu acabei aprendendo a editar vídeo, né? Editar bem vídeo, né? Hoje em dia tem várias ferramentas bacanas para editar vídeo, né? Então já tinha todo o meu conhecimento de arte, linguagem de videoclipe, tudo e tal, mas aí tu começa a aprender a editar os vídeos também. Então, hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, assim, que são super poderosas e simples, né? Então, a gente pode subverter essas ferramentas. Por exemplo, eu tenho Mac, né? Então, às vezes eu quero criar uma animação, alguma coisa, eu uso o Keynote para fazer, eu não preciso ter um programa de... Sabe? Tu pode subverter os aplicativos e os programas e tal, e começar a utilizar para outras questões, assim. Então, claro que essa geração mais nova, que a gente chama dos nativos digitais, né? A gente é imigrante digital, Sim. né? Então, a gente viu a passagem do analógico para o digital. Mas essa galera nova, assim, ela já tem uma familiaridade muito grande. Mas o que eu percebi nos anos de docência toda que eu dei, é que, embora eles nasçam como nativos digitais, muitos deles não fazem ideia do que está acontecendo ali dentro, e aí, às vezes, acontece coisas, assim, meio malucas. Uma vez, uma aluna minha de graduação estava desesperada porque tinha salvo um trabalho, e ela não conseguia achar onde é que estava o trabalho. E ela estava usando o Windows, digo, não, é só tu abrir o Windows Explorer, procurar pela data, e ela não sabia fazer esse básico, né? Outra vez que eu estava em laboratório com os alunos, e eles ficaram admirados, assim, que eu extraí um áudio de dentro de um site que a gente precisava para usar no trabalho, e eu disse, não, eu simplesmente abri o código-fonte do HTML, eu achei onde é que estava o arquivo de MP3 e copiei e colei o arquivo. Então, são coisas, assim, que a gente percebe que eu não estou, assim, sendo saudosista e dizendo que a geração atual é ruim, mas eu acho que a grande questão toda é que a gente vive nos meus trabalhos de arte, eu trabalho muito com essa questão da infoxicação, né? A gente está sempre super, né? Esses oversharings e tudo mais, e a questão dos filtros, né? Então, claro, a gente tem coisas bacanas, por exemplo, o TikTok, né? Tem um monte de garotada aí que faz tutoriais bacanas de coisas super legais que dá para aprender em 5 minutos ali, mas o que eu percebo muito é que justamente a falta de articulação de repertório
é o grande problema. A gente bate de novo na criação conceitual. E isso a gente vê nas marcas também, né? Muitas vezes a gente vê claro, marcas grandes são mais sólidas, tem uma estrutura maior por trás, mas a gente vê muito cliente pequeno, que é a grande maioria de quem trabalha com branding, né? Muito perdidos em coisas simples, assim como paleta de cores, entender que tem uma linguagem visual, entender que tem que ter um padrão de comunicação, um tom de marca, um tom de voz. Então a gente começa a perceber essas coisas também. É verdade. E eu até esqueci de comentar no começo aqui da nossa gravação, mas agora eu faço. Eu encontrei o Tiziano num curso que eu fui fazer lá de Synaptic Brain, na PUC, lá naqueles cursos grátis, um curso extremamente bacana. Foi sensacional fazer o curso, né? E aí fala praticamente tudo isso que você está falando aqui para a gente, né? E lá tem essas matérias, né? Que é neuromarketing, memória, emoções, marca, neurociência. Como é que você entrou nesse mundo aí da neurociência? Bom, na verdade, eu sempre estudei. A gente, quando está na docência, eu sempre gostei de estudar. Tanto que eu voltei para a universidade agora estudando. Mas eu sempre me interessei muito em ler sobre essas questões, né? Assistir entrevistas, escutar podcast e tal. E o interessante do neuromarketing é porque a gente faz coisas no dia a dia que nem sabe que está fazendo, que não tem uma consciência de que está fazendo, e que elas são vitais para uma marca, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo, acho que até devo ter dado esse exemplo em aula, que existe o neurônio espelho, né? Que a gente vê alguém fazendo alguma coisa e tem vontade de fazer também. Então é muito comum a gente entrar num restaurante que a gente nunca viu na vida, né? A gente vai conhecer pela primeira vez, e quando o recepcionista nos leva até a mesa, todo mundo já deve ter passado por essa situação, às vezes a gente está ali, o radar ligado, e olha que tem alguma pessoa do lado comendo determinado prato. E a gente se interessa por aquela imagem daquele prato, e quando senta na mesa, vem a ideia de, nossa, eu queria experimentar o que aquela pessoa está comendo, né? Então, isso é um comportamento bastante padrão que a gente tem no humano, assim. E sobretudo, agora, por exemplo, na parte da arte, né? Eu fiz uma obra que é uma vídeo performance, que a gente chama, né? Então, depois, quem quiser pode procurar no meu perfil artístico, né? Pode me procurar no Instagram, no tizianopaludo.art, ou no meu site, que é www.tizianopaludo.art. E eu trabalhei com um tema que é essa questão da superdosagem de dopamina, que a gente busca o tempo todo e que, na verdade, é uma busca prejudicial, como o síntome de açúcar, por exemplo, né? E como qualquer droga, né, as drogas, quando a pessoa começa a consumir uma droga, ela consome numa pequena quantidade, dá um efeito, e esse efeito começa a passar com o passar do tempo. Então ela precisa de mais quantidade de droga, né? E a mesma coisa acontece com esses estímulos todos que a gente tem visuais hoje, sobretudo na internet, sobretudo nas redes sociais. Então eu fiz uma obra chamada Dopamina Moda Perpétuo, que foi apresentada esse ano numa exposição em Atenas e em Londres, e depois num Salão Internacional do Rio de Janeiro, que ganhou 3 prêmios de melhor vídeo, poética, né, melhor arte e tal. E eu fiz essa performance que é o quê? Eu tô deitado no chão e eu largo um acorde na guitarra, né, com bastante distorção, ele dá uma microfonia, e eu começo a gritar I Can Get No. Eu peguei aquele trecho dos Stones, né, I Can Get No, eu não falo Satisfaction. E essa obra, ela é interessante de assistir, porque eu fico nessa repetição da I Can Get No por 3 minutos. E normalmente as pessoas, quando veem ela, elas ficam angustiadas já nos primeiros 30 segundos, de ver essa repetição constante. E, na verdade, ela tem uma criação conceitual como se eu pegasse o substrato do refrão, que seria a parte dopamínica de uma canção, e eu fico repetindo ela à exaustão. Então, o que eu estou mostrando ali metaforicamente, né, semiologicamente, é como isso causa um prejuízo e uma angústia no nosso cérebro, só que ali eu estou explicitando isso, né? Então tu pode ver que eu trago a neurociência também para dentro das minhas obras de arte. Então, quando a gente começa a entender esses mecanismos todos, né? Claro, eu não sou eu não sou um cientista, né? Eu não sou um neurocientista, né? Mas a gente começa a ver comportamentos muito interessantes que acontecem e que às vezes as marcas elas não percebem que essas coisas estão acontecendo porque isso está numa camada muito mais abaixo, né, numa camada muito subliminar, muitas vezes. E aí, claro, precisa de estudo, de pesquisa de campo, desde
a gente faz aqueles exercícios também de eye tracking, né, de tu mostra imagens e vê para onde é que o olho da pessoa está olhando. Não, na verdade, o nosso próprio celular, cada vez que a gente navega no Instagram, por exemplo, ele está capturando ali todos os nossos movimentos, né? Se a gente tocou na tela, se a gente ficou muito tempo lendo aquele post, se a gente assistiu ao vídeo, isso, todas as redes sociais, elas sugam isso hoje para conseguir tentar entender quais os melhores mecanismos, então, para que a gente consiga aprender a atenção. Porque hoje a atenção é o bem mais valioso que a gente tem, né, para qualquer tipo de atividade. Então, onde está a atenção, está o foco e está o dinheiro. E a gente vive também justamente numa época que é da crise da economia da atenção. Então, hoje em dia, a gente tem muitas coisas que nos dispersam e que acabam tirando a nossa atenção. É bem provável que muitos de vocês que estão escutando esse podcast agora estejam fazendo outra atividade paralela ao podcast, né? E para muitas pessoas é muito complexo se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, aí sim a gente acaba fazendo várias coisas e não nada, né? Então, essa questão do foco, do hiperfoco também, que é uma coisa muito importante para quem trabalha com criação, ela é uma coisa que às vezes ela está se perdendo, né? Então, que nem aquela coisa, que nem agora quando eu estou gravando o teu podcast, eu não estou olhando o meu e-mail, eu desliguei as notificações de mensagem do meu celular, eu estou focado exatamente na tua conversa aqui. Mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, que têm tido uma dificuldade muito grande de fazer esse tipo de desligamento, né? Então, claro que essa super entrada de dados, a gente trabalhar com mais de uma tela ao mesmo tempo, isso claro que mexe com a arquitetura cerebral da gente também. A gente é um ser bem diferente de um ser de 20 anos atrás. Mas o que eu acho fascinante, então, é começar a entender esses mecanismos e ver como é que eles podem ser usados ao nosso favor. Aí a gente vai entrar, inclusive, naquele monte de livros que tem de gatilhos mentais, de frases de efeito, são coisas que já se fazia na comunicação, não é uma grande novidade, mas que nos últimos anos foi sistematizando cada vez mais. Que legal, não, você trouxe várias coisas muito interessantes aí e com certeza vai inspirar muito os nossos seguidores, porque é tanta coisa que a gente no dia a dia não se liga, né? E aqui em São Paulo, olha, coincidentemente, tem uma loja das Havaianas, né, da Havaianas, que é muito legal, na Oscar Freire, e é uma loja toda conceitual, que você entra, parece que você passa para um outro universo. Eu já fui nessa loja, conheço. É muito legal, né? Que você desce e ela abre, parece que é um outro mundo. Você está na praia, é super gostoso, e isso tudo deve ter uma consequência na hora de comprar também, né? Sim, quando eu estou dando aula em 2 pós-graduações da PUC para a parte da arquitetura, mesmo eu tendo me desligado, eu vou voltar agora no ano que vem para essa pós-graduação, e aí lá eu trabalho 2 disciplinas, eu trabalho semiótica, que é uma área que eu estudo bastante, né, que é a ciência dos signos, de entender como é que a gente percebe as coisas simbolicamente, e eu trabalho também com essa parte que a gente chama de visual merchandising, né, e é uma parte bem interessante que vai de vários pontos de concepção de um ponto de venda, né, desde a parte ali da vitrine, que é o primeiro contato que a gente tem com o ponto de venda, até todo o interior, a parte de circulação, né, como é que tá para tocar nas mercadorias, né, como é que tá a comunicação visual dentro da loja, porque o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que o e-commerce ele é uma grande realidade, né, a gente tem aí os gigantes como a Amazon, o Mercado Livre, que são extremamente seguros, né, normalmente por não ter o custo só de depósito, de galpão, não tem o custo logístico de um shopping, por exemplo. Então, obviamente, é muito comum a gente comprar produtos que vão ser muito mais baratos e vão ser entregues com rapidez na nossa casa, né? A grande dificuldade era a demora, agora a entrega está muito rápida, né? E aí, como é que fica o ponto de venda, então? Na verdade, o ponto de venda ele está se reinventando. Então, ele está virando um espaço de convivência, não um espaço de vivência, e muito menos um espaço de compra. Então, muitos pontos de venda trabalham com essas questões de, sei lá, eu tenho uma loja que vende produtos de cozinha, aí eu faço lá curso de culinária, degustação, né, experiências às cegas, não sei o que e tal. Então, são várias estratégias que a gente pode montar para ressignificar o ponto de venda, né? Claro que tem pessoas, assim, na faixa dos 50 anos ou mais, que ainda tem aquele costume para criação, gostam de bater perna, gostam de fuçar ponto de venda, né?
Mas para a geração mais nova, né, a gente tem muita gente comprando online, né? E aí entra a neurociência de novo, por exemplo. Aquele compra em um clique da Amazon, isso eu devo, talvez eu tenha, acho que eu não falei na aula que tu assistiu, mas eu falei em outra aula que eu gravei esses dias. O compra em um clique é justamente para aquela coisa da compra do impulso e de acabar com a ansiedade de uma vez por todas. Às vezes tem que preencher dados, botar o número do cartão de crédito, pá, aperta um dedo, já está realizado o desejo, né? E essa entrega rápida, ela também está ligada com a neurociência, que ela está ligada com essa necessidade de alimentar a dopamina de receber o produto em casa, né? E aí a gente vê, tem 1 milhão de vídeos nos últimos anos aí de gente fazendo unboxing de coisas que compraram e tal, e muitas pessoas que compram muitas coisas, isso inclusive é estudado, né? Tem pessoas que têm uma necessidade tão grande de dopamina de receber o produto, que elas compram compulsivamente e em compras separadas, unitárias, em vez de comprar um pacote, para ficar recebendo o tempo todo coisas. Isso é estudado pela neurociência como essa compulsão por essas doses de dopamina. Olha só, hein? Caramba, eu tô aqui no teu Linktree, né? Que quem não conhece, Linktree é um, digamos assim, um encurtador de URLs, na verdade, né? Onde ele tem numa página todos os links para todas as redes, todos os projetos, e quem seguir, depois vai estar aqui na descrição desse vídeo, para que todos consigam acessar e se conectar contigo, e tem desde os seus álbuns marcantes 50 a mais ali, até o teu canal no YouTube, né? Então, olha que bacana, você tem muito conteúdo, com certeza a galera vai gostar muito. Sim, porque justamente por essa questão do polímata, assim, por exemplo, eu tenho 2 álbuns no Spotify, sabe, eu tô sempre fazendo coisas novas e diferentes, né? Eu tô sempre me reoxigenando. E justamente por eu acho que um grande diferencial que eu sempre tive nas minhas aulas, né, e até o fato de, pode ver que funciona que tu me convidou para estar aqui, É né? verdade. Eu acho que é justamente essa interface, essa intersecção que eu faço com as áreas, né? Porque isso é uma coisa que cada vez vai ser mais presente, né? Na própria arte contemporânea, a arte tem feito intersecções com a ciência, né? Com a neurociência, com a ciência de modo geral, com a física, com a química e tal. Então, é claro que a gente tem as nossas especialidades, mas isso faz com que a gente consiga produzir um trabalho muito rico, né? Agora eu atendi um cliente, por exemplo, que eu não posso falar o nome ainda porque ele ainda não trocou comunicação, então eu não posso dizer aqui, mas é um cliente que trabalha no segmento de cursos online para veterinária, e a gente, por exemplo, pela primeira vez, eles nunca tinham feito um trabalho bem com cara de branding, assim, eles tinham feito uma marca e tal. E aí eu fui explicar para eles a importância de ter um vídeo manifesto, né, e de trabalhar com uma trilha composta exclusiva e tal para esse vídeo e tudo mais. Então tu vê que eu acabo trazendo elementos de arte para dentro disso, para produzir um resultado mais poético de marca. Então tudo, a gente está sempre somando as habilidades, né, e fazendo essas religações, essas novas sinapses criativas que a gente está desenvolvendo o tempo todo. Sensacional. Você está me lembrando dessas lojas em shopping que a gente passa e tem aquele aroma tão gostoso. Tem uma aqui, como é que eu acho que a própria M. Martin, eu acho que tem um cheirinho, tanto que eu tenho em casa aqui. Eu não tenho problema em falar nome de marcas aqui de lojas, tá? Para mim tá tudo bem. E aí eles têm esse perfuminho, né, que você coloca, eles têm na loja, você passa por ali, já fica registrado que aquela loja é boa, né? Você entra ali, Na verdade, tem uma coisa de neuromarketing bem forte aí, porque o que acontece? Algumas, não é toda loja que tem que ter cheiro, eu sempre falo para os alunos, não é toda loja, né, mas algumas sim. Então, o que acontece? O grande truque de neurociência disso é o seguinte: as lojas contratam, tem empresas, né, especializadas, perfumistas, para fazer uma fragrância única para a loja. Essa fragrância ela é borrifada o tempo todo, né? Ela tem que ficar no nível que ela não pode ficar enjoativa, mas ela não pode desaparecer. E aí o que acontece? As lojas começaram a vender essas fragrâncias. Então, o que isso gera na mente? Quando a gente vai para casa e começa a usar essa fragrância em casa, isso começa a acostumar o nosso cérebro a fazer uma relação semiótica de índice ali, de associar fragrância com lar. E o lar é o nosso lugar mais sagrado, a gente, né, pode ser a gente mesmo, a gente está protegido das mazelas do mundo e tudo mais. Quando a gente volta para o ponto de venda e entra em contato com aquele aroma novamente, isso abre a nossa mente para consumo de uma maneira muito grande, porque a gente se sente em casa, né?
E embora as pessoas, hoje em dia, no mundo tão imagético, as pessoas acham que o nosso sentido mais poderoso é a visão, na verdade, o nosso sentido mais poderoso é o olfato. Tanto é que eu posso provar isso para vocês, que vocês já devem ter passado pela experiência de estar caminhando na rua e sentirem um aroma de alguma comida, alguma coisa que lembra a infância, né? Ou um cheiro parecido com a comida que a avó fazia, coisa e tal, e isso desperta na mente uma descarga muito grande de energia, assim. Então, isso é, né? A própria questão da gente ficar com as pessoas, né? A gente fala da química corporal, né? Uma das principais químicas corporais que faz o ser humano se atraírem, sobretudo na hora do acasalamento, por prazer ou por reprodução, é a questão olfativa. Então, vocês também já devem ter passado por essa questão de, nossa, tem uma pessoa, quando ela chega para falar perto de mim, parece que tem um cheiro que me repele e tal. Isso é extremamente comum, isso é comprovado, né? E isso é uma questão bem interessante também. Por isso que os perfumes vendem também, porque a ideia deles é trabalhar essa questão olfativa também. Sensacional, hein? Você deu uma aula aqui pra gente, ó. Eu tô com gostinho de quero mais, já fica o convite aqui para de repente a gente fazer uma coisa diferente. Por quê? Além de toda essa bagagem aí, tem uma coisa aqui que eu gosto muito, que é essa parte do Leonardo da Vinci, né? E você tem é uma música aquilo ali, o que é no Linktree? Não, ali é um artigo que eu escrevi. É um artigo, então, e Isso. esse artigo, gente, vão lá, sigam o Ticiano, vão lá, esse artigo deve ser muito interessante, né? Eu não li ainda, mas vou ler. Eu explico essas relações aí que a gente comentou aqui. E eu sou apaixonado também por Leonardo, eu li o livro do Walter Isaacson dele também, que é uma biografia bem completa, né? Você deve ter lido, e é fantástico isso aí, né? E ele era incrível, de fato era incrível. Eu não vou dizer que eu vi ele e me inspirei para fazer, mas depois, me dando conta do que eu estava fazendo e daí estudando melhor, eu vi que tinha muita relação, assim, né? Então, é que isso é engraçado, porque às vezes as pessoas acham que essas minhas habilidades são inabilidades, né? Para o mercado mais conservador, mais careta, assim. Ah, não, esse cara, como assim? Ele dá aula na arquitetura e na publicidade, como assim ele faz música e ele agora está em arte? Então esse cara não é nada, ele não faz nada, ele não pode ser um cara bom de branding, sabe? Mas eu acho que é uma questão, muitas vezes, de educação do mercado, né? E começa a ver os trabalhos que a gente produz e tal, os resultados que a gente tem, e isso começa a ficar bastante interessante, assim. Então, isso é uma coisa legal. Eu também ministrei disciplina de personal branding, né? Também trabalho, se alguém tiver interesse, com consultoria de personal branding também. Legal. E muitas vezes eu ajudo a pessoa justamente a enxergar esse lado que ela está, né? A entender esse caminho que ela pode fazer, e muitas vezes a sugerir essas intersecções que ela pode fazer para alavancar a sua carreira. Sensacional. Eu justamente acredito nisso, que a gente, quanto mais você tem acesso a um monte de coisa diferente, mais conexões você consegue fazer para as suas entregas. E o que importa são as suas entregas, né? Não especificamente competências e habilidades, né? É como você entrega tudo isso, né? Sim, eu acho que tudo tá imbricado, tudo é sistêmico, né? Mas eu acho que o diferencial da entrega fica bacana, né? Eu acho que né, eu ganhei vários prêmios durante a minha vida, né? De produção de áudio, de trilhas e tudo. Até esse caso de Gramado, por exemplo, no prêmio do festival lá, é uma coisa curiosa, porque era um curta-metragem, né? E ele foi feito em 2007. E aí a diretora me convidou para fazer o filme, só que o filme ele tinha um detalhe, ele já tinha sido filmado e ele tinha sido mandado, ele foi feito em Super 8 na época, ele tinha sido mandado para Los Angeles para revelar. Ele ia chegar, a revelação, de volta tipo 2, 3 dias antes do festival. Então ela ia fazer depois a montagem final, mas ela disse: olha, tu vai ter que compor todo o som do filme lendo o roteiro. E era um filme que não tem diálogo, né? Então tu vai ter que criar todo o clima e tal. E aí a gente fez junto, né? Claro, ela fez alguns ajustes ali, porque ela sabia o que ela queria, mas, né, enfim, eu criei um desenho de som e uma trilha para um filme que eu não tinha visto. E aí o filme chegou, eu não vi o filme, e ela me ligou de Gramado: olha, tu ganhou prêmio de melhor trilha em Gramado, de um filme que eu nem vi. Caramba! Então isso a gente consegue fazer,
Olha só. justamente por essas habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai renderizando na nossa cabeça uma série de coisas, né? Eu também sou muito curioso, eu ando sempre com o meu note do iPhone aberto, porque várias vezes eu estou vendo uma postagem, uma frase, eu anoto que é interessante, que vai me despertar outra coisa. Eu chamo isso de pedágio do pensamento. Né? Vejo uma coisa interessante, anoto. Eu estou navegando ali, estou zapeando no feed do Instagram, vejo uma postagem, uma cor que me interessa, eu faço um print. Então eu estou sempre colhendo esses materiais para depois poder recozinhar eles numa nova configuração. Muito legal. Que muita gente se espelhe aí em você, se inspire com você e faça o mesmo, que com certeza expande muito a nossa mente aí, né? E super obrigado, Tiziano. Já fica o convite para uma próxima, ou de repente a gente gravar uma live aí também para, né, eu fazer uma live para contar um pouquinho de Leonardo. E eu gostaria até de trazer um amigo meu que tem um projeto Ficção na Realidade, que eu acho que vai casar muito bem com isso aqui. Ah, vai ser um prazer, com certeza. Só deixa o convite aqui, então, né, para as pessoas me seguirem. Então, eu tenho o meu perfil pessoal no Instagram, que é o tiziano.paludo. Tem o meu perfil de autista, que é o tizianopaludo.art. Então, vocês podem me achar nesses dois canais. Tem o meu site de arte, que é o www.tizianopaludo.art. E tem o site da minha empresa, que é www.criatice.com. Então, e me catem no LinkedIn por Tiziano Paludo também. Se conectem com o Tiziano, que ele é super simpático, ele vai responder, e sem dúvida alguma é um grande cara e tem muito conteúdo bacana aí para vocês. Tiziano, super obrigado pela sua gentileza aqui de ter vindo ao CoachCast e até a próxima. Foi um prazer, obrigado.